É aberto. Melhorou mais agora o chiado? Agora melhorou bastante. Xanca André está dizendo que ainda não conseguiu entrar. Ela não está aparecendo aqui, não. Pede para ela clicar no link. Porque quando a pessoa aperta no link, aparece o nome da pessoa que eu admito na hora, né? Mas não está aparecendo, não. Mandei recado para ela. Ok. Obrigado. Bom, então, como nós fizemos, né, o nosso plano de estudo, é de uma visão mais abrangente, né, e cósmica, vamos dizer assim, e a gente vai afunilando, especializando cada vez mais, né? Então, hoje a gente vai entrar no detalhamento dos chakras, né? Eu acho que agora ela entrou, viu? Muito bem. Então, resumindo o que nós já vimos, né? Nós temos a nosfera, que é a mente da esfera. A palavra nous significa mente, né? Então, esse termo foi cunhado pelo Pierre Teilhard de Chardin, sobre a mente da Terra, a consciência da Terra, né? E existe também o conhecido Akasha, chamados registros akáshicos, que em sânscrito que significa o éter, né? É o que eu gosto de chamar o Google Cosmos. Então, é um banco de dados da realidade, da verdade da natureza, né? Então, existe muito material, muitos livros sobre os anais do Akasha, né? As crônicas do Akasha. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência,
e vai acessando o seu eu superior, você vai acessando esse Google cósmico, né? É esta conexão intuitiva, que é fundamental para a alma humana, que Jesus se referia, né, como o Pai que está no céu, né? A mente cósmica, o eu superior que está no céu. Nós vimos que existem princípios vibracionais do ser humano. Esse aqui é o princípio, isso aqui veio da terapia da polaridade, que nós vimos na semana passada, do Dr. Stone. Então, esse fluxo energético é o que ele chama de fluxo, princípio da água. Então, a energia entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito, tem um fluxo da Kundalini. Esse aqui é o princípio do ar. Eu tive esta visão enquanto estava na Rússia, lá no meu retiro espiritual, durante o processo da embriogênese, onde o feto vai sendo formado, né, molécula a molécula, em função do giro da Terra, da Lua, dos planetas, etc, etc, né? Então, isso aqui é o princípio do ar, e aqui tem o princípio do fogo, que é aqui no Hara, a partir do umbigo, que forma esse campo eletromagnético, e essas três forças, da água, do ar e do fogo, é que permitem a subida do elemento terra, que vai formar o corpo humano físico. Tudo isso a partir de uma matriz que a gente chama de corpo ou duplo etérico. Recapitulando, nós vimos que a gente tem estados de consciência, né? Vigília 3D, astral 4D e estado desperto 5D. Então, é nesse nível que está o éter. Então, aqui nós temos o plano físico, as 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Na 4ª dimensão, temos o plano astral, que é o tempo flui aqui. E na 5ª dimensão, no nível do eu superior, está o éter. Então, quando a pessoa desperta a sua consciência, então ele começa a acessar a este campo, a esses registros, a esse Google cósmico, que é captado pela glândula pineal, que é a nossa antena cósmica, que nós já vimos. Eu estou fazendo essa recapitulação rápida só para contextualizar o que a gente vai ver em detalhes. Nós vimos também que o ser humano ele faz uma ponte vibracional entre o Pai Sol e a Mãe Terra, vamos dizer assim, onde as frequências do raio do Sol, que a gente enxerga no arco-íris, ele entra em ressonância com os nossos chakras, que são, na realidade, sintonizadores vibracionais, como fossem estaçõezinhas de rádio moduladas numa frequência fixa. Então, essa aqui só sintoniza o violeta, aqui o índigo, e assim sucessivamente, né? A mesma coisa acontece com relação às camadas da Terra. Então, o ser humano, por ter a sua coluna ereta, como fosse uma antena em pé, né? E ter as 7 glândulas ativadas, então ele consegue entrar na ressonância magnética do Sol e da Terra, o que está de acordo com o princípio holográfico
do hermetismo, né, que assim como em cima e embaixo, que se chama princípio holográfico. Nós vimos também que essa conexão dos 7 raios do Sol, elas são originários das 7 estrelas das Pleiades, que vão alimentar os nossos chakras, né? Então, é por isso que no livro Apocalipse fala sobre isso, como nós já vimos. Estou aqui apenas refrescando as suas memórias, né? Então, as funções dos chakras nós já vimos, é uma conexão cósmica com os planetas do sistema solar, conexão com o Sol e as Pleiades, conexão com as glândulas endócrinas, quer dizer, a cada chakra tem uma glândula endócrina, e define os níveis de consciência, como a gente já viu também na questão da subida da Kundalini, né? Tem esse monte de chakras aqui, uns 40 e tantos chakras, que a gente vai estudar um a um, devagarinho, com o melhor de clareza possível. Aqui, recapitulando, né? A partir da próxima semana, desta semana, vocês vão precisar usar o pêndulo. Eu vou pedir para você começar a testar em pessoas, né? Pessoas da família, pessoas amigas. E aí, então, recapitulando, né? Existem 3 campos magnéticos na medição do pêndulo. Uma é o seu próprio campo, que está aqui na sua mão, né? O seu campo áureo. Tem o campo do próprio pêndulo e tem o campo do chakra da pessoa, do cliente, vamos chamar assim, né? Tava. A energia... Mas ainda tava durinho. Opa, tem alguém, Renata, seu vídeo está aberto, seu áudio. Obrigado. Desculpa. Tudo bem, tranquilo. Então, é importante relembrar isso, que o que faz o pêndulo girar com mais velocidade ou menos velocidade é a sua energia. E a modulação, isto é, a forma que ele vai girar em sentido horário, anti-horário, para frente e para trás, é em função do chakra do cliente. Então, se a pessoa, se o terapeuta, ele tiver um nível de vibração baixa, por exemplo, ele está numa fase com câncer e quimioterapia pesada, que derruba muito o duplo etérico da pessoa, a energia vital, fica muito deprimida. Então, a pessoa não consegue movimentar o pêndulo. O chakra da pessoa está ok, mas o campo vital do cliente, do terapeuta está baixo. Nós vimos que quando o chakra está harmonizado no hemisfério sul, ele gira no sentido horário. Quando tem um pequeno bloqueio, ele gira anti-horário, que nós chamamos de bloqueio médio, a energia está vazando do chakra. O vertical é um bloqueio médio, o pêndulo fica para lá e para cá, e na horizontal é um bloqueio grande. E quando ele fica parado, é a pior condição, que o chakra já está bem danificado, vamos dizer assim, desarmonizado, né? E o diâmetro do chakra é até uns 15 centímetros. A gente só vai trabalhar isso aí, esse detalhe do tamanho do chakra, a partir do nível 2 depois. E como nós vimos, a razão dos chakras girarem no sentido anti-horário é por causa do vórtice ionosférico da Terra, que aqui é anti-horário, e no hemisfério norte ele gira no sentido horário, né? Tudo isso aqui nós já vimos, estou só recapitulando para refrescar as memórias de vocês. Nós vimos o mantra Manu, Manu, inspira
expira, ele é um ativador energético do chakra das mãos e é para ser feito com atenção focada. Vocês já fizeram essa experiência várias vezes, comprovaram, né? Então, a visualização da energia em rotação no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. Nós vamos usar uma maca e um cristal, a maca, o cristal, né, abaixo da maca, na altura do plexo cardíaco, porque ele aumenta o campo vibracional. E a maca alinhada com o campo magnético da Terra, cabeça para o norte e pés para o sul. Isso, inclusive, é recomendável, né, para dormir no dia a dia, como também ensina o Feng Shui, né? Então, o sistema endócrino são as nossas glândulas endócrinas, né? Existem glândulas que não são endócrinas. O que é uma glândula endócrina? É a glândula cujo hormônio, cuja liberação do hormônio é diretamente na corrente sanguínea. Então, ela carrega mensageiros, que são os hormônios, e se conecta a todas as funções do corpo. Então, a primeira glândula é a pineal, ou epífise. A segunda glândula é a pituitária. Depois temos a tireoide e a paratireoide, mas a gente só vai tratar da tireoide. Temos o timo, que está aqui abaixo do osso externo, um pouco acima das mamas. Abaixo do diafragma, que está aqui onde estão as costelas, tem a cabeça do pâncreas, né? Aqui está o pâncreas. O pâncreas fica mais do lado esquerdo do corpo e a sua cabeça fica bem aqui no centro do corpo, no duodeno, abaixo do osso externo, que é esse osso que fica aqui no meio do peito, né? As próximas glândulas são as suprarrenais, que estão acima dos rins, e temos as gônadas, que são, no caso das mulheres, os ovários, e no caso dos homens são os testículos, né? Lembrando que o embrião, o feto, ele nasce feminino, com as suas gônadas aqui, e depois de alguns meses é que existe a separação dos gêneros em função dos hormônios masculino e feminino, e aí os ovários, vamos dizer assim, as gônadas, descem para os testículos do homem, né? A próstata vira, o útero é o equivalente da próstata, o clítoris é o pênis e vai por aí afora, né? E as mamas das mulheres crescem e dos homens ficam só os mamilos sem desenvolvimento. Então, de uma forma bem simplificada, este é o nosso sistema endócrino, que eles estão todos no centro do corpo, né? E as glândulas que estão nas laterais, se você vê energeticamente, ela é uma de cada lado, quer dizer, a média está aqui no meio, tá vendo? Tanto para as suprarrenais, como para os ovários, né? Então, esta conexão com os chakras é pela parte da frente do corpo, é isso que a gente vai estudar no nível 1. No nível 2, a gente vai estudar os chakras dorsais, e esses chakras, eles têm uma conexão grande com a nossa parte emocional, por isso que eles são chamados de chakras emocionais em toda a literatura que você pesquisar. Então, vamos começar do chakra coronário para baixo, né? Então, isso aqui nós já vimos, o chakra na cabeça, temos a pineal e a pituitária, ficam bem no centro da cabeça. São duas antenas, na realidade. A antena pineal
ela capta as vibrações superiores e a luz do sol, por isso que ela gera melatonina e leva as pessoas ao sono. E o chakra frontal, que é o terceiro olho, é o que enxerga o plano astral, o plano que a gente dorme, o plano dos desencarnados. Relembrando esse fluxo informacional que é fundamental que a gente tenha essa compreensão, né? Nós temos os dois hemisférios cerebrais e o direito, que é o lado da intuição, da criatividade, o espacial, o holístico, feminino. E temos o analítico, lado esquerdo, que é o analítico, lógico, linear, etc. Quando nós estamos no estado de vigília, a gente vive com o hemisfério esquerdo. É esse hemisfério que faz com que a gente administre a vida no mundo da matéria 3D. E a maioria das pessoas, principalmente os ocidentais, vivem apenas com esse hemisfério, né? Raramente é ativado o hemisfério direito intuitivo, que é mais ativado nas mulheres. Mas, na realidade, isso aí foi uma perda de conexão que aconteceu, que nós já falamos isso no passado. Então, a pineal, ela capta as vibrações do eu superior, do chakra da coroa, e vai para o hemisfério direito, onde as frequências aqui são mais alfa e teta. E quando a gente está nesse estado de conexão, a informação intuitiva flui do hemisfério direito, do campo do hemisfério direito para o campo do hemisfério esquerdo através da glândula pituitária. Então, a informação flui para o nosso lado racional e aí a gente acessa essas informações que a gente chama de intuição, insight, revelação, etc. Eu volto num minutinho, só um minutinho, por favor. Então, o chakra coronário, que é a pineal, conexão ao Sol e conexão ao eu superior, então, quais são os seus ativadores, né? São coisas de alta vibração. Por exemplo, a meditação, a busca pela verdade, busca espiritual, a intenção, a esperança, a fé, a amorosidade. Isso são coisas de alta vibração, que a gente vai praticando no nosso dia a dia e vai aumentando a vibração do nosso campo áureo. Então, por exemplo, muitas pessoas estão numa busca espiritual, né? Uma busca de uma compreensão maior. Então, isso vai com que a pessoa vá alargando o seu aspecto mental, cognitivo, racional, intelectual. Né? Por exemplo, nós temos aqui alguns engenheiros, né? Então, pessoas que disseram, Eduardo, puxa vida, eu nunca imaginei essas coisas, né? Eu estou começando a enxergar a vida de outra maneira, de outra forma, de uma forma mais abrangente. Então, esse é o primeiro passo, né? É a busca da verdade.
Então, você vai percebendo tendo uma abrangência maior. E começa com a busca intelectual. E depois você vai, a partir daí, começar a ter mais insights, mais intuições, etc. Né? É quando a coisa começa a fluir. Porque esse é o estado natural, é o nosso destino. Quais são os bloqueadores? Né? Coisas de baixa vibração. Então, a pessoa que é materialista, né? Ele só acredita no mundo da matéria, nas coisas, no dinheiro, morreu e acabou. Pronto. O chakra dessa pessoa é bloqueada. Né? A ignorância, na maioria das vezes, também leva a pessoa a esse estado, porque ele fica numa condição muito rígida, né, de pensamento. Agora, aqui tem uma coisa importante, que é o seguinte, né? A gente não pode confundir a ignorância intelectual com a ignorância espiritual. Porque existem muitas pessoas que são analfabetas intelectualmente, mas têm um coração de ouro, têm fé em Deus, em Jesus, em Maria, e ela tem o chakra coronário aberto, entende? Então, a gente não pode confundir isso. Eu já tive casos de pessoas assim, da zona rural, muito simples, comia carne de bode à vontade e o chakra super aberto. Mas ela tinha uma fé em Nossa Senhora que era uma coisa admirável. Então, o chakra está aberto. Então, a gente tem que saber avaliar essas coisas. Então, a acomodação mental, né, ela é um caso. As carnes vermelhas, nós já falamos tanto, Coca-Cola, né, como está lá no nosso livro, Magia Negra Engarrafada. Né? Alimentação industrial, né, com flúor, com produtos químicos, né, a gente não pode nem chamar de alimentação, né, é outra coisa, é um produto comestível. Né? E o batismo católico, que nós já falamos sobre isso também. Quais são os sintomas? A gente vai tentar em todos os chakras fazendo esse sumário, né? Então, a pessoa sente uma pressão ou dores de cabeça. É um sinal de bloqueio energético. Impaciência, angústia, depressão, ansiedade, vazio existencial, síndrome de pânico, falta de perspectiva na vida, todos esses sintomas da alma, né, vamos dizer assim, a maioria das coisas que são coisas psíquicas, são consequências do chakra coronário bloqueado. Porque está faltando a conexão espiritual. E à medida que a vibração do planeta, da era de Aquários, vai aumentando, essa transição planetária, isso vai se acentuando, porque está aumentando a vibração cósmica, que vai, tipo assim, como fosse um tsunami vibracional, empurrando as pessoas para cima, e as pessoas estão com os seus chakras bloqueados. Então, começa ao desconforto. Então, é assim que a gente deve enxergar o desconforto, a dor, como um chamado da alma. Dizer assim, ô, meu querido, preste atenção, ó, olha aí o que está acontecendo, certo? É por isso que se fala tanto que vai aumentar os casos de depressão, suicídio, etc, etc. Não é por culpa cósmica, não, pelo contrário, é pela ignorância da humanidade que não está se adequando, se harmonizando com as vibrações mais altas. Então, muitos deles vão ter que retornar num outro corpinho mais sutil, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e vá transmitindo isso para os nossos clientes, amigos, quem quiser, né? A gente não deve forçar nada, cada um que procure a busca, né? Então, como nós vimos, né, o segundo chakra é do hemisfério direito,
é um grande campo, você pode sentir isso, né? Até com a própria mão, e ele está em conexão com a pineal, que a pineal está ligada ao hemisfério direito, como nós já falamos. Então, quais são os ativadores? São basicamente, né, a busca pela verdade, o desenvolvimento da intuição, sensibilidade e criatividade. Os bloqueadores são dois principais: a raiva e a preocupação. E você veja que isso é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Porque quando a pessoa tem raiva, e as pessoas são muito raivosas por conta da competição, etc., agressividade, etc., ele bloqueia aqui e afeta o coração, que fica do lado esquerdo, está vendo? A relação do hemisfério direito com o coração. Então, a pessoa tem uma raiva, imediatamente o coração dispara, né? E preocupação. A preocupação é a pessoa que vive no futuro, ela não consegue viver no presente, né? Então, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, quais são os sintomas desse hemisfério direito bloqueado, né? Como nós já vimos, ele vai afetar o esquerdo, dor de cabeça, desconforto, labirintite, enxaqueca, palpitação cardíaca e ansiedade. Porque a ansiedade é um subproduto da preocupação, né? Quem vive no presente, ele não tem ansiedade, ele está... Lembrei de uma piadinha agora. Vou contar uma piadinha aqui, vai. Quando eu estou fazendo os cursos ao vivo, presencial, estou sempre contando piada, né? Aqui está muito estruturado esse curso, aí eu perdi a criatividade. A piadinha é o seguinte, né? Tinha um camarada que tinha um problema de incontinência urinária. Ele só vivia se urinando, né? E foi para médico, para urologista, tomou remédio, fez cirurgia e nada resolvia, né? E aí, até que um amigo dele disse: olha, eu tenho um psicólogo, um terapeuta, o terapeuta de frequência de luz, que é muito bom para resolver essas coisas, né? Aí ele foi no terapeuta lá, o cara harmonizou os chakras dele e tal, e aí depois ele se encontrou com o amigo e falou: e então, como é que ficou a questão da incontinência urinária? Ele falou assim: olha, a sessão foi maravilhosa. Eu continuo, estou me mijando todo, está tudo molhado aqui, está vendo? Mas eu estou tranquilo, tranquilo. Então, retomando, né? Quando a gente está no presente, com gratidão, o mundo aí fora pode estar na maior confusão, né? Mas você está tranquilo, né? Está em paz, está centrado, né? Então, é isso que é o segredo da vida, né? A gente não consegue mudar o caos que está no nosso entorno familiar, estadual, etc., mas a gente pode procurar mudar nós mesmos, né, em vez de querer mudar o mundo, né? E aqui está a causa, né, da síndrome do lado esquerdo do corpo, né, que bloqueia o hemisfério direito, aí vai afetar todo o lado esquerdo do corpo, que a gente vai falar depois sobre isso mais. O hemisfério esquerdo, como nós vimos, é a mente concreta intelectual, né? Ela está ligada à glândula pituitária, o terceiro olho. Quais são os ativadores, né? É a busca pelo conhecimento intelectual, a parte cognitiva, analítica.
Então, você vai ativando, né, a sua memória, a fala, o raciocínio lógico, toda essa parte é do hemisfério esquerdo. E ele, por outro lado, é um chakra muito resistente, né? Vamos dizer assim, a humanidade ela aprendeu a viver nesse mundo caótico, mantendo esse chakra bloqueado. Então, ele dificilmente ele bloqueia. Ele altera o tamanho do chakra, medindo com pêndulo. Eu lembro bem de uma experiência que eu tive em 2012, eu fui fazer ao Peru, e nós fizemos o caminho lá dos Andes, né, o Pico dos Andes. E lá nós encontramos, tinha umas 10 pessoas, e nós encontramos lá umas criancinhas perdidas no meio do nada, né, sem estudar, sem nada. E aí eu tive a curiosidade de medir os chakras dessas crianças, né? O chakra coronário super aberto, porque vivia numa condição de natureza pura, mas, por outro lado, o hemisfério esquerdo, que é o lado do estudo, do intelectual, bem fraquinho. Foi muito interessante. Eu tive um caso, eu vou relatando casos reais, né, para facilitar até a compreensão. Os bloqueadores desse chakra, então, é um trauma mental contundente. O que é um trauma mental contundente? É algo que dá um impacto na sua vida. Então, por exemplo, pode ser a perda de um emprego que você não esperava, uma separação familiar, uma doença, um acidente grave, né? Coisas assim que desestruturam a sua vida, né, no mundo da 3D. Eu vou dar esse exemplo aqui, que aconteceu em Belo Horizonte, de um caso de um tumor cancerígeno no hemisfério esquerdo. Então, essa pessoa, ela, em Belo Horizonte, ela foi me procurar para fazer uma sessão, porque era um homem que morava numa cidade próximo de Belo Horizonte, uma cidadezinha tranquila, porque ele teve um câncer no hemisfério esquerdo. Esse caso, eu acho que foi até com a Alcea Romano, que acabou de entrar aqui agora, que ela que coordena. Olá, Alcea, querida, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Então, essa pessoa chegou e porque tinha tido... Ô, Alcea, fecha o teu microfone, por favor. Então, essa pessoa era um homem de uns 40 anos, um cara jovem, e ele teve um tumor no hemisfério esquerdo, de repente, fez a cirurgia e ficou 90% curado, de acordo com o prognóstico médico. E eu falei para ele, e o chakra do hemisfério esquerdo dele estava bloqueado, né? Você medindo com o pêndulo aqui do lado, você vai ver com facilidade, ele estava bloqueado, a energia. E eu expliquei para ele isso, olha, esse chakra nunca bloqueia, ele é muito resistente, a gente aprendeu a conviver no meio dessa guerra. Então, você deve ter sofrido algum trauma mental, alguma coisa contundente. Ele falou, não, eu moro numa cidadezinha pequena, tranquila, tenho meu negócio, sou uma pessoa querida, família organizada, estruturada, vida tranquila, sem nenhum problema. E eu perguntei para ele, quando é que aconteceu esse sintoma? Ele falou, eu tive uma dor de cabeça,
Fui no médico, tipo, setembro do ano passado. Era tipo maio, março, abril, maio, por aí, que eu estava lá. E fiz a cirurgia em novembro. E aí eu fiquei insistindo que ele tinha que ter tido algum evento traumático para bloquear a energia, que é o que bloqueia primeiro é a energia, né? Na realidade, bloqueia o mental, o emocional, o etérico, que vai manifestar no físico. E ele negando, né? Então, eu falei para ele, então aconteceu alguma coisa de extraordinário na sua vida antes da primeira dor de cabeça. E ele falou, não, 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 de repente ele, puta que pariu. Ele lembrou que uns 3 meses antes, ele sofreu um assalto, foi raptado. Ele estava no carro, chegou 2 caras drogados com um revólver, encostaram na cabeça dele, no hemisfério esquerdo. Naquela época, não tinha as maquininhas ainda para roubar o dinheiro ao vivo, tinha que ir no caixa do banco. Então, ele fez uma peregrinação tirando dinheiro de caixa bancário com os bandidos. Depois, já de madrugada, levaram ele para o meio de um canavial e um cara altamente drogado dizendo vamos matá-lo, vamos matá-lo, vamos matá-lo. E ele dizendo não, tenha calma, eu não vou denunciar vocês, leve o carro, leve o dinheiro, não se preocupe e tal. Enfim, resumindo, largaram ele no canavial e foram embora. Ele foi andando para a estrada e, enfim, depois achou o carro numa outra cidade, foi usado até para um assalto. Foi esse trauma mental, tipo assim, vão me matar, vai acontecer uma desgraça comigo, que afetou o seu lado emocional, que afetou o seu duplo etérico e que desorganizou o cérebro físico. Ele, em 3 meses, desenvolveu um tumor que era um câncer. Então, nós harmonizamos o chakra e diz para ele, pode ficar tranquilo, meu amigo, que não vai acontecer mais nada, você está curado. Entende? Então, as experiências que a gente vivencia é muito, muito importante, que ela esclarece um aspecto que é desconhecido da medicina tradicional, entende? E aí eu vou relatando com vocês esses aspectos que facilitam também para o conhecimento de vocês, tá bom? E aí, no final desta aula, dúvidas que vocês tiverem, a gente vai esclarecendo, tá bom? O bloqueio do hemisfério esquerdo, quais são os sintomas? Então, os sintomas são esses. Vai afetar o olho direito, né, porque o olho direito está ligado ao hemisfério esquerdo. Afeta a parte cognitiva, a parte intelectual. Afeta a memória está mais no hemisfério esquerdo. A percepção de tempo linear é no hemisfério esquerdo, a pessoa fica confusa com relação ao tempo. É por isso que Alzheimer, a pessoa não sabe se acabou de comer, se fez ou não. Confusão mental, as pessoas ficam com a confusão mental desorganizada. Falta de clareza mental e linguagem confusa e difícil. E o exemplo é o derrame, né? Então, um derrame no hemisfério esquerdo é um desastre, porque ele vai afetar o lado racional da vida 3D da pessoa. Enquanto que o derrame do hemisfério direito, ele é uma bênção. A pessoa, ele não afeta a parte cognitiva, ele vai afetar a intuição, que ninguém tem mesmo, né? Vai afetar a parte fisiológica do lado esquerdo, né?
E vocês lembram numa das aulas anteriores, aquela cientista que curou o próprio cérebro, né? Ela teve um derrame no hemisfério esquerdo, então ela relatou todas essas questões aí que relatou naquele livro que eu pedi para vocês pesquisarem, certo? Então, eu diria o seguinte, que a cada 100 clientes ou mais, 200, 300 pessoas que você vai medir, você vai encontrar uma pessoa com o hemisfério esquerdo bloqueado. Em compensação, o hemisfério direito é 95% das pessoas, por conta da raiva e da preocupação. O chakra frontal é o chakra do terceiro olho, né, entre as sobrancelhas. Os ativadores é a visualização, né, que eu pedi para vocês fazer visualização das cores, né? Então, o que vocês enxergam, que na realidade vocês estavam fazendo é ativando o terceiro olho, que nunca é usado, né? Ele atrofia. Então, à medida que você vai praticando, você vai abrindo a sua percepção energética do seu terceiro olho. Então, a meditação ajuda, yoga ajuda, mediunidade é um outro aspecto, né, do terceiro olho aberto, né? Quais são os bloqueadores, né? A falta de prática, evidentemente, medos de entidades, medo dos fantasmas. Quem tem medo de fantasma bloqueia o chakra. Quem tem medo da morte bloqueia o chakra, né? É interessante isso. Então, é um chakra que muitas pessoas têm bloqueados, né? Na realidade, a gente tem que ter todos os nossos chakras harmonizados para que a gente viva plenamente, né? Que a gente exercite o nosso potencial divino na sua totalidade, né? Existe um chakra da integração dos hemisférios. Esse chakra, eu vou falar com ele depois, ele fica na linha do cabelo, no meio da testa aqui, no meio da cabeça aqui, né? Fica bem nesse ponto. Como eu falei antes, aquele mapa estendido de frequência de luz, aquilo veio como uma visão, né? Um holograma que desceu e eu desenhei. E lá tem esse chakra, só que ele não foi utilizado. Ele só foi ser utilizado quando foi ativada uma energia em 9/9 de 2009. Uma energia esmeralda, que quando eu for falar nessa aplicação, a gente entra no detalhe. E onde que ele fica, Chanca? Ele Onde é que fica Ah, na linha do cabelo sei. Uhum. e no meio da testa. Então, ele fica entre o frontal, que está Isso. aqui, A Isabel falou. e o coronário, que está no topo da cabeça. Sei. Ele faz a integração dos dois hemisférios cerebrais que se juntam aqui na frente, no pré-frontal. Ok? A gente usa ele para ativação do hemisfério direito com a energia esmeralda. Isso aqui nós já vimos. O chakra dos olhos. Existem chakras nos olhos. É um reflexo dos hemisférios cerebrais e extensão do cérebro. Os pleiadianos dizem assim: os olhos são uma extensão do cérebro. Os olhos é o cérebro. Ele é o cérebro que quer ver a realidade com os próprios olhos, porque o cérebro está aqui enfiado dentro do crânio, né? Então, você observa que aqui tem o olho, esse olho aqui, está vendo? Olha, o olho esquerdo, ele está ligado no hemisfério direito, está vendo? Ó? E o olho direito está ligado no hemisfério esquerdo, e numa engenharia altamente complexa, vai formar a figura que você diz que está vendo dentro do seu cérebro, na parte posterior, chamada occipital. Então, a imagem que vocês estão me vendo, na realidade, vocês não estão me vendo.
Vocês estão vendo a imagem que é formada dentro do seu cérebro. A pessoa pode ter olhos perfeitos, mas se tiver um problema craniano aqui atrás, ela perde a visão. Então é muito dramático isso. A gente não está enxergando. É o nosso cérebro lá atrás que está enxergando isso aí, né? Isso é a realidade. Na íris do olho, como é estudado na iridologia, que é uma ciência, né? Está mapeado, tanto no olho esquerdo como no olho direito, todas as funções dos órgãos do corpo humano. É uma coisa altamente complexa. E na Alemanha, hoje ainda, né, em vez de fazer centenas de exames de sangue, de imagem, etc., etc., o paciente vai no iridologista e ele faz o diagnóstico de forma não invasiva a partir da íris. E aí leva para o médico que vai fazer o procedimento médico normal, né? Então, na realidade, recapitulando, quando a gente mede o campo magnético nos hemisférios, a gente está medindo aspectos da psique humana. Raiva, preocupação é psique. Trauma mental é psique. Os olhos, a gente mede a situação cerebral a partir dos olhos. Evidentemente, quando a pessoa tem um problema no campo mental, na psique, no software, vai afetar o hardware correspondente, né? Eu lembrei agora de um caso interessante, também lá em Belo Horizonte, com Alcea. Uma pessoa pública bastante conhecida, muito espiritualizada. Ele estava com o chakra coronário bloqueado e o chakra do hemisfério direito harmonizado. O que é um paradoxo, porque geralmente quando a pessoa tem o coronário bloqueado, ele bloqueia o direito, porque é um circuito, né? Tem que pensar sempre em termos de circuito. Então, ele é um cara altamente criativo, intuitivo, mas ele tinha perdido a fé. Ele era uma pessoa espiritualizada, trabalhava fazendo trabalhos em orfanatos, levava brinquedos, fazia papel de palhaço. A Alcea já consegue identificar quem é. A esposa dele é terapeuta, tem 3 filhinhas lindas. Então, ele perdeu a fé espiritual, bloqueou o chakra coronário. Mas o lado direito da intuição dele continuava harmonizado, né? Então, todas essas configurações são possíveis, entende? Então, é importante a gente saber todas essas possibilidades, porque quando você vai fazendo o diagnóstico da pessoa, você consegue fazer uma anamnese holística fantástica, né? Muito bem. Então, quais são os chakras? São reflexos dos hemisférios e os sintomas são o quê no olho? Coceira, dor, sensação de areia, embaçamento, etc., né? E os olhos, eles são a janela da alma, né? Porque o nosso cérebro, na realidade, é a janela da alma. E através do olhar, você consegue identificar olhar raivoso, invejoso, libidinoso, compassivo, amoroso, tolerante. Todo tipo de expressão psíquica você manifesta pelo olhar, né? Então, o olhar realmente é a janela da alma, né? Como já falava o René Descartes. Então, existe, né, uma conexão
psicossomática entre a mente, a psique, o cérebro e os órgãos, né? Isso que eu comentei da nova medicina germânica do Dr. Hammer. Nós vimos isso já anteriormente. O próximo chakra, nós estamos descendo, né? Chakra coronário, chakra dos hemisférios, chakra dos olhos. Existe o chakra da boca. Vamos entender cientificamente o chakra da boca. Vocês sabem que existe um equipamento chamado polígrafo ou detector de mentiras, usado pela polícia, né? A mentira é uma palavra, uma expressão verbal. Então, o que é que faz esse polígrafo, nesse computador? Ele mede as frequências cerebrais, mede os olhos, a pupila, mede o tônus muscular, frequência cardíaca, frequência respiratória, resistência elétrica do corpo, voltagem elétrica do corpo. A pessoa está toda monitorada nos seus sinais que ela não controla, que são controladas pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. No caso aí, quem atua é o sistema nervoso simpático, o que ativa, né? Então, o policial faz uma pergunta, você faz uma pergunta e a pessoa mente. Na hora que a pessoa mente, ela desarmoniza todo o seu sistema nervoso autônomo e o sensor, o polígrafo, identifica que houve uma alteração aleatória nos seus sinais que estão sendo monitorados. Então, o policial diz, você mentiu, né? Muito bem. Por que isso acontece? Né? Isso aí é o caso do polígrafo. Agora, vamos entender aqui em frequência de luz. Ó. Aqui está a boca, e eu desenhei aqui uma linha, tá vendo? Essa linhazinha fina aqui. Ó. Nós vimos que nós somos fatiados pelas vértebras, que é chamado de metâmeros, metamerização. Nós já vimos isso, né? Então, o metâmero é como se fosse um holograma. Então, quando você gera uma perturbação nesse holograma, você afeta o todo. Então, o que acontece? A vibração da boca, ela vai perturbar o campo do tronco encefálico, que é esse aqui, ó, que é o sistema nervoso autônomo, o cérebro reptiliano, que controla o sistema nervoso que são o batimento cardíaco, a respiração, etc, etc, o funcionamento automático, autônomo do corpo. Então, quando a pessoa mente, ela desequilibra esse campo, esse holograma que ele não controla. É por isso que o detector de mentiras é acionado, né? Então, quais são os bloqueadores que os pleiadianos chamam de 7 pecados verbais? Então, evidentemente, o primeiro é a mentira, que são coisas que fazem cair a vibração, né? Porque se você analisa, na realidade da natureza só existe a verdade. A mentira é da mente humana caída na dualidade. Veja, a segunda é o palavrão. Não existem pessoas viciadas no palavrão, né? O palavrão, ela é de baixa vibração. Ela derruba a vibração. Vocês lembram daquelas experiências do Dr. Masaru Emoto, né? Que as pessoas pegavam a molécula de água, uma gota de água, e chamavam um palavrão. Foda-se, não sei o quê, né?
e a água, depois de congelada, ela ficava disforme. Então, se você pegar um broto de uma plantinha e chamar palavrão, ofendê-la, a vibração mata a planta, né? Então, a lamentação é a mesma coisa, né? A pessoa que se lamenta, né? Quando você, na realidade, a palavra é uma expressão da mente, né? É a mente no cérebro, nos hemisférios, que vai até a parte física. Então, a lamentação, ela gera uma vibração muito ruim, né? A outra é a crítica negativa, com relação aos outros e, pior ainda, a você mesmo, né? Que é a questão do julgamento e do auto-julgamento. A maledicência. Maledicência é propagar notícia ruim. E blasfêmia, né? Se rebelar contra o divino, né? Então, existe, imagine você, na realidade, a gente está dentro de um ovo que é o nosso campo áureo, a nossa alma, que é um campo vibracional. Então, quando a gente faz um palavrão, uma lamentação, uma crítica negativa, na realidade, a gente está poluindo o nosso campo de respiração dentro do campo áureo. Perceberam isso? É como se você estivesse dentro de um saco plástico e soltasse um pum. Você mesmo é que vai respirar o seu pum, né? Então, a pessoa que faz mau uso da palavra, ela é a primeira pessoa que vai escutar a vibração negativa, porque sai da boca e já entra no ouvido, tá vendo? Então, isso é muito importante porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não têm esse conhecimento. Então, acha que palavrão, lamentação, crítica negativa está tudo bem, e a questão cultural, não. Ela tem uma questão de saúde holística. E a pessoa precisa saber. Então, durante a terapia, às vezes eu vejo, né, pessoas com uma bela boca, belos dentes, um belo sorriso, e, e o chakra está bloqueado. Então, você fala, né? E eu aproveito, e eu recomendo a vocês que falam, a pessoa fala, eu falo palavrão, aí ela fica toda envergonhada, eu falo, que palavrão que você usa? Aí ela fala, eu falo merda, puta que pariu. Aí eu explico tudo, dou essa aulinha, né? Vocês também devem fazer a mesma coisa. Aí eu chego para a pessoa e digo assim, ô fulana, por que você deixa sair um palavrão do caralho da sua boca se ela chamou que usava caralho? Aí ela toma um susto. Eu falei, isso combina comigo? Ela falou, claro que não. Eu falei, também não combina com você. Então a gente tem que ser didático, né? E eu falei isso, eu falo isso brincando, né? Deu humorado, né? Mas a pessoa que chama um palavrão que ofende outro, ele está realmente, além do palavrão, ele está jogando uma carga tóxica, né? Que afeta muito mais do que a verbalização, tá certo? E aí, depois que eu harmonizo, eu digo que faço uma boa escovação nas palavras da pessoa. Quais são os sintomas que acontecem todo esse plexo aqui, ó, é afetado. Então, afeta dentes, gengivas, dor na cervical, que está aqui, ó, dá bruxismo, esfregar os dentes durante a noite, e a TM, aquela chamada disfunção da articulação temporomandibular, que é a travação aqui da mandíbula, entende? Então, todos esses problemas são causados, não só por isso, evidentemente, mas pelo mau uso da palavra de forma crônica, né?
O próximo chakra é o chakra laríngeo, é o chakra da expressão, da comunicação na glândula tireoide. A tireoide é essa gravatinha que a gente tem aqui, né, em torno do esôfago, na garganta. A maioria dos problemas que acontecem de tumores é no lado esquerdo, por conta do hemisfério direito bloqueado, aquela questão da síndrome do lado esquerdo. Você pode pesquisar na internet a quantidade de câncer, de tumores, é muito mais no lobo esquerdo do que no direito, como mostra aqui nessa figura. O que é o ativador desse chakra? É a expressão da sua, entre aspas, verdade, que é uma coisa mental, né? Esse aqui é o nosso chakra do poder, o chakra da palavra. Eu falo da sua verdade porque isso não quer dizer que é a verdade. É você expressar a sua verdade naquele momento da sua vida. Por exemplo, há 35 anos atrás, eu era materialista, não acreditava na reencarnação. Então, eu expressava. Reencarnação é babaquice, isso não existe. Eu estava expressando a minha verdade, que naquela época, que é uma mentira, na realidade, né? Então, é importante sempre que a gente expresse a nossa verdade de uma forma positiva, sem agredir o outro, na hora certa. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu não levo desaforo para casa, né? Então, imagina que você está numa reunião com seu gerente, seu chefe, etc., você expressa a sua verdade e ele fala, cala a boca, eu pedi a sua opinião, que, aliás, a gente escutou isso muito, eu, pelo menos, escutei centenas de vezes do meu pai. Moleque, eu estou pedindo a sua opinião. Pronto, isso não causou nenhum trauma em mim, não. Então, se você, muitas vezes, se você retrucar na hora, por uma questão emocional, você vai ofender a pessoa, cala a boca você, ofende você e tal. Então, você dá um tempo, deixa, eu recomendo até, espera uma segunda-feira de manhã, se o caso for com o seu gerente, né? Antes da pandemia, porque hoje ninguém mais tem contato presencial, mas você chega com a pessoa tranquila e fala para ele, olha, aquilo que aconteceu não me fez bem. Você fala o que você sentiu. Você não fala que ele foi ignorante, agressivo, estava estressado, nada. Você diz, olha, aquilo me fez mal, não me fez bem. Ele provavelmente vai dizer, ó, me desculpe, eu estava estressado, fulano e tal, né? Então, é importante isso, né? E a pessoa que tem otimismo, uma visão positiva do futuro, né? Então, tem a ver com a tireoide também. Quais são os sintomas dos bloqueios, né? Hipotireoidismo, que é pouca ativação da tireoide, nódulos, tumores, mais no lobo esquerdo, que nós já falamos, doenças respiratórias, gripe, bronquites, sinusites, alergias emocionais, a pessoa fica pessimista com relação ao futuro, insegurança, gagueira, refluxo estomacal. A medicina ocidental não sabe disso, ela acha que o refluxo é um problema do esfíncter no final do esôfago. É um problema de tireoide, de acordo com os pleiadianos, e eu comprovo isso na prática. E ondas de frio ou calor, porque a pineal, desculpe, a tireoide é que controla a temperatura do corpo, né? O chakra cardíaco é um chakra fundamental, né, para a cura. É o chakra da amorosidade e da cura, é a glândula timo, né? Aqui está o osso externo, esse osso aqui do meio. Aqui estão as mamas, aqui está o coração, e um pouco acima, compridinho, está a glândula timo, que é a glândula endócrina responsável pela produção das defesas imunológicas, né? Ela produz as células T de timo,
e células B de Bone, que quer dizer externo, dos ossos, porque essas glândulas são produzidas dentro da medula dos ossos e administrada pelo timo. Então, a gente vai dar umas pancadinhas aqui para ativar os timos. A gente vai falar isso depois da próxima aula. Então, quais são os ativadores, né? Amorosidade, compaixão, perdão, tolerância, viver no presente. Então, como vocês viram, né, a pessoa que vive no passado, ela vive na parte de trás do campo áurico, né? Então, esses são os ativadores. Quais são os bloqueadores? Mágoa, ressentimento, ódio, rancor, sentimentos de culpa, inveja, essas coisas negativas, elas bloqueiam o sistema imunológico, como vocês já sabem, né? Esse visão, entre aspas, aqui da energia vital, isso aqui foi uma visão que eu tive lá na Rússia, no embrião, girando, né, formando um novo feto, e a energia vital da Terra ia subindo pela coluna, pelas vértebras e fechava no externo e sintetizava no timo, né? Então, é uma grande concentração de energia vital no timo, é por isso que a palavra timo, em grego, significa energia vital, timos. Então, ele é responsável, né, pelo sistema imunológico. O efeito placebo é um outro exemplo, né? A pessoa toma um medicamento que não tem nenhum princípio ativo, mas como ela tem fé mental, né, ela ativa o seu sistema imunológico, que vai produzir os anticorpos, que é assim que as vacinas são aprovadas e todos os medicamentos, né? A conexão com a mente, nós já vimos a questão das doenças psicossomáticas, né? Um outro bom exemplo, né, a AIDS, né? É a síndrome do colapso do sistema imunológico, onde a pessoa é atribuída a um vírus, HIV, e esse vírus gera o colapso do sistema imunológico, como o vírus SARS-CoV-2 gera a doença COVID-19, né? Covid-19. Mas observe o seguinte, né? Existem pessoas que são portadoras do vírus HIV e não sabem, só vai saber 30 anos depois. E dependendo da sua reação psíquica, ele poderia morrer em 6 meses de AIDS, porque colapsava o sistema imunológico, ou ele dizia, eu vivi 30 anos com esse problema, isso não vai me afetar, ele continuava a vida normal. Outro exemplo, da mesma tipo, descobriram que as pessoas com doenças mentais, em hospitais psiquiátricos, tinham HIV e eram informados que estavam com HIV, mas não desenvolvia AIDS, porque ele não processava a informação, né? A epigenética é outro exemplo, né, que mostra que o poder da mente a crença na genética, e a questão do toróide do coração, que mostra que quando a pessoa tem um coração equilibrado, né, ele gera vibrações coerentes positivas, né? Nós vamos estudar agora o chakra das mãos, porque as mãos, elas fazem parte do plexo cardíaco, né? Então, nós já vimos isso, né, que das mãos sai o arco-íris, né, de acordo com a nossa intenção visualizada, e você visualiza pelo terceiro olho,
e vocês já fizeram, estão fazendo essa prática do verde, azul, etc., né? Esse livro só tem em inglês, Xanca? Esse livro eu só conheço em inglês. Aham. Bom, então nós temos o chakra na palma da mão, que é esse que a gente visualiza as cores, que vocês fizeram as práticas, e nos dedos, são 5 dedos, é como se fossem lasers das frequências dos elementos da Terra. Então, aqui no dedinho está o elemento terra, aqui está o elemento água, elemento fogo, elemento ar e o elemento éter. É a mesma sequência que nós temos no sistema de chakras. Chakra básico é terra, chakra sexual é água, plexo solar é fogo, plexo cardíaco, pulmões é ar, e 3 éteres, na garganta, no frontal e no coronário. A mesma coisa ocorre nos dedinhos dos pés, que a gente vai ver posteriormente. Terra, Tá água. independente se é esquerdo ou direito, Xanca? Mesma coisa, exatamente. Do pequenininho para o polegar. A mesma sequência, ok? Existem chakras nas mamas, na realidade, nos mamilos, esquerdo e direito, e são reflexos emocionais do estado mental, porque você vê que as mamas fazem parte do plexo cardíaco, né, do plexo do coração. E são também chakras sexuais, como vocês sabem, né? São chakras sexuais secundários e afetados nas vampirizações. E a mama esquerda é mais afetada. Então, é aquela mesma questão que nós já vimos da síndrome do lado esquerdo do corpo, né? Então, se você pesquisar câncer de mama, você vai ver que 70% em torno disso, de câncer de mama, é na mama esquerda. Mais nódulos na mama esquerda, mais desconfortos na mama esquerda do que na direita. Tem muitas garotas aqui que podem comprovar isso por ela mesma. E aqui é a preferência da criança. As mães que têm aqui podem relembrar, se ela tivesse bloqueada naquela época da amamentação, a criança preferia amamentar na mama direita, porque a criança ela é atraída pelas mamas, pela altíssima vibração das mamas. A criança está com os olhinhos fechados, acabou de nascer, e ela já é atraída para as mamas, por causa da alta vibração. Se você passar a palma da mão no chakra da mama, você sente a energia dos mamilos. E a mulher também sente, porque as mamas são muito sensíveis, né? Então, se você analisar as mães aqui, pode prestar atenção que quando você tinha seus filhinhos, muitas vezes eles preferiam a mama direita, porque é uma mama de vibração mais pura do que a esquerda, que estava bloqueada se a mãe estivesse com bloqueio do lado esquerdo. Então, eu dou todos esses exemplos, né, para que vocês vão percebendo a realidade, né? Isso aqui nós já vimos. O chakra do plexo solar, então, é o chakra do pâncreas, né? A cabeça do pâncreas aqui, que é uma glândula mista, isto é, ela é endócrina, que ela joga diretamente na corrente sanguínea, e tem exócrina, como a glicose, né? E outros hormônios que o pâncreas produz, né? Como a insulina. Bom, então, esse chakra do plexo solar é exatamente logo abaixo do osso externo. Ele é ativado quando a pessoa é o chakra da terceira dimensão desse mundo físico 3D, né?
quando a pessoa tem uma vida equilibrada no cotidiano, administração do tempo e contato com a natureza. É bloqueados pelo estresse da vida 3D, pela competitividade e pela vida é uma luta, né? Tem muitas pessoas que acham que a vida é uma luta, então isso bloqueia. A vida é uma luta, é uma questão mental, né? Psíquica. Quais são os sintomas? Problemas estomacais, gastrite, úlcera, queimação, má digestão, coisas do ego, né? Então tem que trabalhar isso aí, né? Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos para a gente continuar os outros. Xixi break, tá bom? Cinco minutos de intervalo. Depois muda? Não. É isso.
Seu áudio está fechado. Sim. Ok. Bom, então, retomando, né, os chakras sacrosexual, que são as gônadas, ovário nas mulheres e testículo nos homens, ele está muito relacionado à criatividade, né? Os ativadores são relação sexual com amor e entrega, vou explicar isso direitinho, e a pessoa que está sexualmente satisfeita, né? Isso não quer dizer que tenha relação sexual, tá? Independe. A pessoa tem que estar tranquila sexualmente, né? Então, tem pessoas que têm relação sexual e não está satisfeita sexualmente, e então pessoas que não têm e está sexualmente satisfeita, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ato de relação sexual é uma relação sagrada que é para ser feita com amor e entrega. Alguém está falando do grilo aqui, é esse meu. Aqui é meio da mata, cheio de grilo. Quais são os bloqueadores? Aí vai explicar aqui, ó. Sexo por sexo, é o que chama sexismo, né? Que é hoje o que é mais comum. O sexo virou como tomar um drink, né? Uma diversão. O sexo feito com sentimentos de culpa, e muitas vezes é por questão de crença religiosa. Por exemplo, né, na religião católica, em algumas religiões fundamentalistas, o sexo é sujo, o sexo é pecado, o sexo é nojento. Então, a menininha, ela cresce numa família com essa tradição, então ela cresce, ativa a sua energia sexual naturalmente, e ela pode ter um companheiro, um marido, ter uma relação sexual com amor, mas ela tem uma relação sem entrega, porque ela acha que ela está pecando, né? Então fica aquela relação sexual travada, como se diz, né? Então, é muito importante isso, né? Que a pessoa tem essa relação com amor e entrega, né? Os sintomas, né, são problemas físicos, né, na realidade, a perda da libido e dificuldade de engravidar. Uma observação aqui, nas mulheres grávidas, esse chakra, o pêndulo tem uma alta rotação. Eu comentei que o pêndulo ele gira normalmente assim, um diâmetro de uns 15 centímetros, vocês vão ver, né? Uma velocidade normal. Mas quando a mulher está grávida e o parto está normal, o feto está no desenvolvimento normal, o pêndulo gira muito rápido, parece um ventilador, né? Ele também bloqueia no caso da vampirização sexual, que a gente vai ver posteriormente. E também traumas na infância e lesbianismo. Eu gostaria de dar esse exemplo. Eu tive alguns casos de pessoas que teve trauma sexual, não é necessariamente abuso sexual, que muitas vezes foi apenas um olhar libidinoso, numa menininha entre 5 e 12 anos, nessa faixa etária, e ela percebeu um olhar libidinoso, às vezes até do próprio pai, de um vizinho, de um parente, sei lá. E ela bloqueia o chakra sexual, né? E, consequentemente, como aconteceu esse bloqueio sexual psíquico, por conta de uma energia masculina mal qualificada, vamos dizer assim, ela fica rejeitando
o homem na relação sexual. E eu tive vários casos de a pessoa se transformar em lésbica por causa desse trauma sexual, né? Foram casos muito interessantes isso aí que eu vivenciei. E em um caso deles, pelo menos, a pessoa, depois que harmonizou a sua energia e transmutou aquele bloqueio, ela voltou a ser hétero, né? É um ponto aí para a nossa reflexão. Existem chakras nos ossos ilíaco, esquerdo e direito, na crista, né? Na crista ilíaca, que é esse osso que fica bem aqui no quadril, né? Então, aqui tem 2 chakras, e eles têm a ver com o cólon. Aqui está o sistema, o cólon, intestino grosso, né? O cólon ascendente, transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide, que aqui é onde fica armazenada as fezes, antes de sair para o reto, para o ânus, né? Então, existe... Isso aqui também faz parte da síndrome do lado esquerdo e é bloqueado no caso das pessoas que têm constipação, né? Prisão de ventre. Então, no lado esquerdo, nós já falamos, é o colo descendente, constipação. Isso é também gerado por apego, pessoa que é apegada às coisas, prende também o intestino, a vampirização sexual, e existe uma relação de câncer do útero e próstata com constipação, porque isso aqui, na realidade, é o mesmo plexo, está vendo? É um plexo que aqui está a parte da bexiga e da próstata, né? E o lado direito, ele é afetado tanto no lado esquerdo pela vampirização sexual, que a gente vai ver daqui a pouco. E como o apêndice está do lado esquerdo aqui, tá vendo? Então, aqui está o apêndice. Então, ele raramente bloqueia do lado direito, raramente. É comum bloquear do lado esquerdo, por conta da prisão de ventre. O chakra básico, como vocês sabem, ele está ligado às suprarrenais, né? Produz a adrenalina e cortisol. O ativador é a conexão com a terra e a honra pelo próprio corpo físico, porque esse é o corpo, é o chakra da base, o chakra do corpo físico. Os bloqueadores é o risco de morte, entre aspas, que pode ser a nível do útero, no embrião ainda, de uma mãe que pensa em abortar. É por isso que Jesus diz assim, quando pensas em matar, aborto é matar, né? Quando pensas em matar, já matastes. Quando pensas em adulterar, já adulterastes. Então, o risco de morte no útero, no parto, como cordão umbilical enrolado no pescoço, risco de morte, acidentes depois do parto, doenças graves, abuso sexual e pensamentos de suicídio. Tudo isso gera o risco de morte, que eu chamo risco de morte, né? Então, ele bloqueia o chakra da base. Esse chakra é um chakra muito forte, ele raramente está bloqueado. Então, ele só bloqueia nesses 2 casos, risco de morte e abuso sexual. E aquele caso das meninas que sofreram o trauma sexual, bloqueia o chakra básico e o chakra sexual. Os sintomas são problemas com sangue, porque os glóbulos vermelhos estão ligados ao núcleo da Terra, ao cóccix, e os glóbulos vermelhos são produzidos dentro da espinha dorsal, né? Então, ele dá problemas de anemia, de leucemia, de pouca ferritina, cardiopatias, problemas cardíacos que têm a ver com sangue, impotência, insegurança e medo, né?
É um problema seríssimo o chakra da base bloqueado. Vamos agora falar dos membros inferiores e superiores. Aqui estão os membros inferiores, pé, perna, coxa e o osso ilíaco, né? Existe uma relação entre os pés e as mãos. Eles estão representados o plano físico, né? Todos os corpos estão ligados tanto na planta dos pés, na reflexologia, como nas mãos. Os tornozelos têm uma conexão com o plano etérico, ou com o corpo etérico. Os joelhos e os cotovelos têm uma relação com o plano emocional. É por isso que quando a pessoa tem um medo primário, ele bloqueia a energia no joelho e a perna treme. A mesma coisa acontece, bloqueia a energia no cotovelo e dá problema nas mãos. E o plano mental é a linha do quadril e a linha dos ombros. É por isso que quando a pessoa tem traumas primários, medos de risco de morte, ela dá problema nos quadris e também dá problema nos ombros e o estresse se acumula nos ombros, como vocês sabem, né? Que são os medos mentais. Então, a gente mede o chakra dos joelhos, são reflexos emocionais primários, e o plano emocional, que eu já falei. O chakra dos tornozelos é o plano etérico, corpo etérico, e bloqueio do lado esquerdo nas vampirizações. Como vocês sabem, nos pés está reflexo todo o corpo, né, como é na reflexologia podal. A gente não vai entrar aqui em detalhes. Nos dedos dos pés estão os meridianos da acupuntura, os principais meridianos, como você pode ver aqui. A gente aqui usa um outro mantra, o mantra... A gente vai ver isso na próxima semana. E aqui estão os meridianos na ponta dos dedos. A gente vai ver isso na próxima semana. E aqui, como eu já mostrei, nos pés também tem os elementos terra, água, fogo, ar e éter. O bloqueio do hemisfério direito é o que eu chamo síndrome do lado esquerdo do corpo, que ele afeta todo o lado esquerdo, o olho, a tireoide, a mama esquerda, o coração, que fica do lado esquerdo, o estômago fica do lado esquerdo, pâncreas, próstata e cólon sigmoide, né? E o joelho, que eu esqueci de colocar aqui, que também tem o joelho, por isso que mais pessoas têm problemas de artrite, artrose, tudo do lado esquerdo. E tem a vampirização sexual, que acontece durante o sono, é o que é chamado de íncubos e súcubos. Você na internet, no Google, vai encontrar muitas coisas, né? O íncubus é o demônio masculino e o súcubus é o feminino. Os sintomas são olheiras, geralmente acontecem em mulheres, mais do que em homem. A pessoa acorda sem energia, cansada, como se não tivesse dormido. Os sonhos são sonhos tipo sensação de caindo, sensação de ser perseguidas e acorda. Geralmente a pessoa, esse sonho de caindo, a pessoa também acorda, o que é muito bom, porque ela caiu na vibração. Lugares escuros e seres escuros, sonhos eróticos, a pessoa se sentindo despida em lugares públicos ou em roupa de dormir e baixa libido, né? Então, e quando a gente mede o chakra do lado esquerdo, o tornozelo esquerdo também está bloqueado, como nós já falamos, né? Bom, então essa é a parte teórica, né, dos chakras. Temos um dever de casa, né?
que é reler a apostila que nós já mandamos faz umas 2 semanas, rever os vídeos de demonstração da terapia, tem 2 ou 3 vídeos, e praticar diagnóstico dos chakras em pessoas, familiares e amigas, né? Então, esse é o dever de casa da semana. E na próxima semana, a gente vai fazer uma demonstração da terapia e vai seguindo esses chakras, que é o que vocês já vão poder ver na apostila que estão com vocês e também nos vídeos do YouTube, né? Da frequência de luz, tá certo? Quem tiver dúvidas, não se acanhe, vão colocando as suas dúvidas no Google, no grupo do WhatsApp, que eu vou estar acompanhando e respondendo. Então, não tenham timidez de colocar suas dúvidas, tá certo? O importante é praticarem. O diagnóstico, sim, é feito com a mão dominante, exatamente. É a mão que o pêndulo, no hemisfério sul, gira no sentido horário. E as pessoas que estão lá no hemisfério norte, como a Ana, a Souza e a Carol, eles giram no sentido anti-horário. Muito bem, esse aqui era o trabalho de hoje. Eu vou encerrar aqui o vídeo, aliás, a gravação, né? E aí agora vamos ver as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem.